Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou aproveitar já no início, peço para que todos inscrevam-se aí no nosso canal, né? Vocês deem um joinha, deem um like e compartilhe, né? Compartilhe essas ideias, falem, façam comentários, enfim, isso ajuda muito a que o nosso canal continue aqui firme e forte. Pessoal, quero falar sobre um assunto de muita importância. As Olimpíadas terminaram, e eu gostaria de falar da questão da contagem de medalhas. Não é minha área, o esporte, mas eu acho que merece uma reflexão como é contado as medalhas. Vocês sabem que é assim, por exemplo, um atleta no atletismo lá, ele ficou em primeiro lugar, ganhou medalha de ouro. Quantas conta? Uma. Tudo bem. No futebol, são 11 jogadores, reserva e tudo mais. Ganhou um ouro. Quantas ouros entregaram para a seleção? 20 medalhas? Quantas conta? Uma só. Tudo bem, até aí eu concordo, é uma questão de modalidade. Só que tem uma questão que, na minha opinião, a gente precisaria minimamente fazer uma reflexão sobre isso. Eu vou dar um exemplo. Quantas categorias existe, por exemplo, na Olimpíadas, no futebol? Duas. Masculino e feminino. Certo? Certo. E no atletismo? Eu não sei dizer. 100 metros, 200 metros, 400 metros, 1.500 metros, 5.000 metros, 100 metros com barreira, 400 metros com barreira, 800 metros com barreira. É uma infinidade. E aí eu acho que isso cria uma desvantagem. Por que eu estou dizendo isso? Cada país tem sua vocação. Por exemplo, o Brasil, de algum modo, tem uma vocação ali, é muito bom no futebol, é bom no vôlei, é bom no surf, tanto que a gente ganhou um ouro. Enfim, a gente tem algumas modalidades que nós somos, outras nós não somos ainda. Tudo isso, não é verdade? Agora, o que eu acho meio complicado é você pegar uma única modalidade em que um país é muito vocacionado naquilo. Por exemplo, vamos pegar o atletismo. Se eu não me engano, teve um ano aí que a Jamaica, aquele corredor, como que é o nome dele? Button. Ele ganhou ali 5 medalhas de ouro. Porra, só ele já colocou o país dele na frente de todo mundo. O Phelps, por exemplo, quando era nadador, né? Ganhou 5 ouros. Natação é outro esporte, outra modalidade, que tem diversas categorias ali, de 50 metros, 100 metros e tudo mais. Ou seja, a minha defesa aqui é a seguinte, é muito simples. Eu acho, sinceramente, que todos devem ser premiados. Então, os 100 metros ganha uma medalha, 200 metros, outra medalha. Só que deveria se fazer uma pontuação. No final, a nação que mais marcou ponto, que venceu o maior número, ela ganha, como se fosse no quadro de medalhas, um ponto para ter a medalha de ouro. E aí seria mais justo, até porque aí assim, porque imagina só, um país que ganha 10 medalhas, uma em cada modalidade, e um outro que ganha 10 medalhas numa única modalidade. Qual país investe mais no esporte? Aquele que tem 10 medalhas. Eu acho que isso é o mínimo que a gente poderia estar pensando. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui é uma reflexão em cima de alguma coisa que de repente parece que passa a ser banal e não é banal, né? Você pega um país como a Jamaica, ele fica sempre ali bem classificado. Um exemplo, né? Porque numa única modalidade eles conseguiram 5 ouros. E aí você fica dependendo novamente do personalismo. Nem sempre vai surgir um corredor como aquele. Então acho que tem que se pensar algumas regras, porque no esporte também se pensa em questões estratégicas de investimento de dinheiro público. Então penso eu que deva ser repensado esse quadro de medalhas. Inclusive o próprio Estados Unidos, quando vinha perdendo para a China, só virou no último dia, ela vinha perdendo, eles sempre se apresentavam em primeiro lugar porque eles estavam fazendo outra pontuação, que era pela quantidade geral de medalhas. Enfim, eu acho que está na hora de pensar melhor essa questão e as modalidades, óbvio que elas devem continuar existindo, né? Eu digo categorias, né? 100, 200, 500, não importa. Mas pensar uma forma de fazer a pontuação de alguma coisa que seja um pouco mais próximo do justo e levar em conta principalmente a pluralidade
de categorias esportivas. Eu acho que aí os próprios esportistas têm mais a ganhar, porque os países vão ter que se preocupar com o maior número de categorias. Tá bom, gente? É isso. Grande abraço a todos.